Olá, eu sou Célia Dukscher e seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ferramentas virtuais que podem ajudar em muito o nosso trabalho online. Existem muitas no mercado, algumas gratuitas e outras pagas. Eu vou trazer aqui as que atendem bem os principais pilares do nosso trabalho como assistente virtual. E a ferramenta que aprenderemos a usar hoje é para a gestão de tarefas, o Trello. Baseado no método Kanban, o Trello é considerado o mais completo gerenciador de tarefas do mercado. A sua utilização é muito simples, você pode organizar atividades em colunas, criar cards e cada um dos status de acordo com a tarefa. Além dela ser gratuita, a ferramenta oferece muitos recursos de personalização e integração com o Google Chrome, o Gmail e o Google Calendário. Você pode também utilizar o Trello como uma central de informações, salvando links, adicionando arquivos, anexos, descrições detalhadas de atividades para todos os membros da equipe. É possível gerenciar tranquilamente um fluxo de trabalho à distância recorrendo a este tipo de ferramenta. Então, vamos para a tela do meu computador. Eu quero mostrar para vocês como funciona esta ferramenta. Então vamos lá, nós já estamos aqui na minha tela inicial, tá? E você vai abrir o Google e digitar trello.com. Aí a primeira coisa que você já vê aqui, até as informações que nós conversamos na abertura desse vídeo, né? Que o Trello permite você trabalhar com mais colaboração, produtividade, organizar, priorizar seus projetos. Então aqui ainda tem nessa primeira interface deles algumas explicações que você pode dar uma lida, uma pesquisada e tá aí aprendendo, né? Como você pode estar fazendo todo o seu trabalho. Aqui é muito simples para se fazer o login. Você vai colocar o seu e-mail aqui, o e-mail que você use sempre, e se cadastrar, tá? Eu vou fazer o meu login direto aqui. Aí no caso aqui já abriu para mim, né, a minha tela. Os meus trabalhos, ele abre em forma assim de quadros, né? Cada quadro poderia, no caso, no trabalho de um assistente virtual, significar um cliente, entende? Para cada quadro você tem a visão de um trabalho ou um projeto, ou seja, no seu caso, no caso do assistente virtual, um cliente. Eu quero com vocês criar um quadro, mostrar um quadro que eu criei aqui, para ficar mais fácil, para que nós possamos ganhar tempo, que é esse aqui do cliente A. Tá? Você prospectou um cliente e o nome do cliente é A, então você já está trabalhando para esse cliente. Aqui o que eu quero mostrar é que ele trabalha em forma de cartões, né? Você cria esses cartões, tá? É como, sabe, aquele lê post-it? E você vai... E aqui, por exemplo, o grupo pode conversar, colocando em cada fase da conclusão ou da etapa em que a tarefa se encontra. Por exemplo, aqui eu gosto de colocar solicitações clientes. Por quê? Porque dentro aqui, quando você clica, você vê naquela semana quais são as solicitações que o seu cliente fez para você e que ainda não estão em andamento. Por exemplo, cotação de passagens aéreas para 2 pessoas. Aí tem os dados, para onde, a data de embarque, data de retorno, alguma observação, porque o seu cliente pode ser convidado, né, para você anexar, e ele vai ser como um membro daqui, para ele poder estar tratando com você sobre essas coisas. Então, perfeito, fechou. Aqui, no primeiro eu coloco as solicitações da semana, aí no segundo eu coloco as tarefas da semana, de acordo com o que vai aparecendo aqui, ou meu cliente solicite, ou eu mesmo escreva porque ele solicitou por outra forma, por e-mail ou por telefone. E aqui as tarefas, eu vou juntando as tarefas que tem que ser realizadas na semana, normalmente isso na sexta-feira. E aqui eu já criei essa outra, tarefas em andamento, né? Por exemplo, ele tinha pedido na semana passada cotação de passagens, conciliação bancária e lançamentos de boleto. Então todas essas informações estavam aqui, certo? Inclusive as tarefas concluídas também. Então, a cotação bancária eu considerei sem etiquetas e ela tem um vencimento, uma data de entrega. Você pode criar checklists, ativar comentários, né? A lançamento de contas a pagar, a conciliação bancária passou para cá depois, quando eu comecei a executar,
certo? Automaticamente, como eu comecei a colocar em andamento, tá aqui. E essa passou daqui já como concluída, né? Aqui para você entender melhor, deixa eu abrir aqui, foi até uma falta minha, me perdoe. Aqui eu uso o azul sem etiqueta, tá vendo? Ó, dos boletos, tá sem etiqueta. Quando passa pro vermelho, é em andamento. Quando está concluído, eu uso a cor verde. Então, vamos aqui, ok, salvar. Tá concluído, perfeito? Aí essa daqui eu comecei agora a mexer com ela. Então, eu vou cadastrar ela em andamento, que já vai para cá. Aqui, a conciliação bancária, vamos ver como é que ela tá. Perdão, deixa eu voltar aqui. Ela tem um prazo maior, tava sem etiqueta, mas eu já comecei, ou alguém da minha equipe já começou a fazer, entende? Então, ela também está em andamento. Perfeito. Essa cotação vai demorar um pouco mais, até porque ela tem um prazo maior. Essa daqui é julho, essa daqui é junho. Eu vou fazer a conciliação bancária, porque ela vem primeiro. Uma vez concluída, eu já coloco aqui ela como concluída. Então, ela passou por todas as fases, início da semana, em andamento e concluído. Eu voltei para esta tarefa para agora fazer então a cotação das passagens aéreas. Só que quando eu estava fazendo a cotação das passagens aéreas, eu encontrei um preço e observei que estavam faltando que eles enviassem para mim os documentos, o nome, os documentos de quem vai para esta viagem de treinamento. Aí eu reforço uma atividade, um comentário, aguardando em até 48 horas para não perder a reserva das passagens, né? A reserva das passagens, ok? Então, perfeito. Agora, ela de andamento, né? Ela já está em andamento, ela não está concluída e eu vou ter que passar ela para tarefas pausadas. Aí eu não tenho nenhuma etiqueta. Como que você cria uma etiqueta, né? Vamos criar uma etiqueta para tarefas pausadas. E por que pausadas, né? Geralmente faltam documentos. Então, tá faltando documentos, ela vai entrar aqui nessa tarefas pausadas. Eu vou adicionar o cartão amarelo. Então, ficou mais fácil de você visualizar. Que você pode acrescentar as tarefas. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Você pode colocar da forma que comporta melhor o seu trabalho e de acordo também com cada cliente. Por exemplo, se você precisar de adicionar uma lista de serviço, de solicitações, qualquer uma dessas aqui, clicar aqui. Aqui também o menu, todos os trabalhos que você vai fazendo, as atividades, cotação de passagens aéreas, comentário aqui que precisa dos documentos, tudo que você for fazendo, ele vai ficando aqui no menu, tá? Então é super simples. Outra parte que eu quero mostrar para vocês é como você pode convidar o seu cliente para participar dessa lista. Ou se você trabalha com alguns assistentes e uma equipe, você convida aqui. Então você pode, vou colocar aqui o nome da minha amiga. Digamos que você convide o seu cliente ou o cliente designe alguém da companhia para poder trabalhar com você. Então você convida e está aqui, né? Digamos que seja a Tina. Oi, você, Tina. Digamos que essa Tina, ela é representante da companhia e que está fornecendo os dados para essa conclusão de tarefas, né? Você coloca tarefas pausadas, então você vem, acrescenta para que ela veja, tá vendo? Você selecionou, eu criei, mas eu estou convocando que a Tina observe essa tarefa. Então, agora estamos nós duas aqui. Ou seja, quando ela entrar, ela já vai receber também um comunicado que tem uma tarefa que precisa da atenção dela para que eu possa concluir. Aqui, vamos colocar o lançamento de boletos e vamos colocar aqui o lançamento de boletos para em andamento. Você começou a trabalhar o lançamento de boletos, então você já mudou de lá para cá, tá vendo? É assim que você vai migrando as tarefas. E é assim que funciona esse sistema, porque de repente você tem isso aqui super cheio de cartões, né? Aqui todas as tarefas da semana, vários, e conforme a prioridade, a data, né? E de cada um, você vai passando eles, vai fazendo, vai concluindo, vai pausando, entendeu? Ou eu até vou mudar o cartão de pausadas para cá, né? Tarefas da semana, em andamento, as que precisar de pausada para por aqui, senão já vai para a conclusão, entende? Então isso é maravilhoso e você pode, depois que você concluir,
você vai mover, ou você copiar, ou você vai arquivar, ou você vai compartilhar. Você pode compartilhar direto com o seu cliente, né? Ele vai ter o acesso àquela conclusão, ou a forma que vocês criaram, dependendo da tarefa, né, que for feita, concluída, você só faz uma informação direto daqui mesmo do sistema para o cliente, entendeu? É bem simples, tem que mexer, tem que dar uma olhada, você pode mudar cores, várias coisas para serem feitas, mas basicamente é isto daí, tá bom, pessoal? E você já conhecia o Trello? Já utiliza ele para agendar as suas tarefas? Se sim, eu gostaria de ouvir a sua experiência, sua dúvida, dicas e sugestões também. Escreva aqui embaixo nos comentários, desta forma nós vamos fortalecer o nosso aprendizado. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta de gestão financeira e eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito, assim como tem me ajudado. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.